Olá, tudo bem com você? É bom estar novamente aqui. Hoje eu estou com uma palavra, já faz tempo que ela está guardada comigo e por diversos motivos eu não consegui trazer. Mas a palavra hoje chama-se a nuvem de testemunha. A nuvem de testemunha. É uma mensagem que eu espero que transforme você aí, o seu coração, você que está triste, né? Ou então você que está buscando uma resposta de Deus, que essa mensagem hoje seja uma resposta. Eu quero dizer para você que a mensagem vem no livro de Hebreus. Se você quiser anotar aí, Hebreus no capítulo 12, do versículo 1 a 3. A nuvem de testemunha. Vai ser muito importante a gente conversar sobre isso hoje. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu vou entrar direto para não me alongar muito, tá? Para que não fique cansativo para você ouvir. Mas veja bem, nuvem, o que é nuvem? Vamos pensar como nuvem. A gente sempre pensa nuvem em alguma coisa do céu, não é? A nuvem que traz a chuva e tudo mais. Muito bem. Mas eu quero dizer para você que nuvem também é o coletivo de gafanhotos, sabia? Eu sei que deve estar um pouco ruim para você enxergar o meu rosto, porque a luz está refletindo no meu óculos, não é? Mas eu infelizmente preciso do óculos para ler algumas passagens hoje, que eu fiz anotação aqui. Eu preciso ler também a passagem bíblica, então vamos ver em que momento eu vou poder tirar o óculos e não ler mais nada, certo? A nuvem é o coletivo de gafanhotos. Olha só. Eu quero que você guarde isso. Gafanhotos é um tipo de inseto que quando vem numa plantação, ela devasta. Se a pessoa tem lá uma plantação de, por exemplo, de milho, e ela depende dessa plantação para sobreviver, e vem uma nuvem de gafanhotos, a pessoa vai passar fome. Simplesmente ela vai passar fome porque os gafanhotos, em poucos minutos, quando chegam, devastam tudo. Então, eu quero que você guarde isso na sua lembrança. Uma nuvem é o coletivo de gafanhotos. Não estamos falando em nuvens do céu. E em Hebreus fala de nuvem, e também não é nuvens do céu. É nuvem em questão de quantidade, exatamente como é o coletivo de gafanhotos. Nuvem de gafanhotos, ou seja, uma grande quantidade de gafanhotos. E no livro de Hebreus nós encontramos assim, Hebreus 1, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Até aqui. Depois nós vamos ler o restante. Eu quero dizer para você que as pessoas são más, mas Deus é bom. Você viu que a passagem aqui fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Ou seja, sempre haverá uma pessoa ao nosso lado para falar bem ou para falar mal de nós. As pessoas às vezes não te conhecem. Elas ouviram falar de você, mas não tiveram uma experiência com você. Mas por ouvir falar, ela já te julga mal. Ou então ela chega, olha você alguns dias e já acha as piores coisas a seu respeito e já fala mal de você. Não conversa com você, não sabe nada da sua vida. As pessoas são más, mas Deus é bom. E aqui em Hebreus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia.
Corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então nós não podemos tirar os olhos de Jesus, nem sequer olhar nós mesmos para os nossos pecados. A gente tem que ter entendimento, nós erramos, porque ninguém é perfeito, ninguém. Então nós temos que já arrancar esse pecado da nossa vida, entregando isso daí nos pés de Jesus e pedindo perdão. E a gente tem que correr, seguir o objetivo que Jesus colocou nas nossas vidas, que é a vitória, sem olhar para essas nuvens de testemunha. A gente tem que olhar sim, entender que essas pessoas estão aí para nos fazer mal, alguns para fazer o bem, mas no fundo as pessoas são más, porque estamos debaixo de pecado. E Deus é que é bom. Jesus já falou, Deus é bom. Deus é bom e Deus é bom o tempo todo. Ainda que nós tenhamos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor para nos atacar, para nos apontar, e apenas um para nos levantar, mesmo assim, Jesus apontou que Deus é bom. Então a gente tem que olhar para Ele, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. No livro de Hebreus também, mais para frente, eu vou ler com você aqui. A partir do versículo 12:3, diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Veja bem, o próprio Jesus, ele estava cercado de uma nuvem de testemunhas que na hora de escolher entre ele e Barrabás, gritaram Barrabás. Essa nuvem de gafanhotos está ao redor dele, pessoas que foram curadas por ele, pessoas que viram os seus milagres, que comeram dos milagres dos pães e dos peixinhos. Essa nuvem de pessoas, no fundo, eram más, que gritaram, solta Barrabás, prende a Jesus. Então, voltando, vamos entender o versículo 3, ó. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores. Ele suportou a nuvem de testemunhas. E é isso que nós temos que prestar atenção na nossa vida. Cuidado com a nuvem de gafanhotos ao seu redor. É o que Jesus tinha. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. Por que eu estou falando isso? Por que eu repeti algumas vezes isso no livro de Hebreus? Porque por pior que seja a nossa luta, nós temos que perseverar na nossa missão. Temos que perseverar. Temos que procurar ser um bom cônjuge, temos que perseverar em ser bons pais, temos que perseverar em ser bons filhos de Deus, temos que perseverar no nosso trabalho, temos que perseverar em tudo, em tudo. Nós temos que fugir de ser testemunhas ruins. Eu vou dar um testemunho meu para você aqui. Olha só. Tinha uma igreja que nós estávamos abrindo lá no bairro dos Remédios, em Salesópolis. E naquela época, estavam eu e os meus 3 filhos pequenos e mais um menino que eu evangelizei na escola. Um menino, que era da idade dos meus filhos, que ele resolveu passar o Natal comigo. Então, como era muito pesado para eu ir para Salesópolis, pagar aquela passagem cara, eu morava na cidade de Biritiba na época, Biritiba Mirim. Eu fui convocada a fazer como era um grupo muito grande que ia lá para abrir essa igreja, muito grande, eu fui convocada para fazer a comida e levar uma passagem bíblica, rápida, porque na verdade quem ia levar uma mensagem bíblica era um grupo que veio de fora para abrir a igreja junto com o nosso pastor. E o que acontece? Quando eu resolvi ir a pé com os meus filhos, e era quilômetros e quilômetros, e eu e os meus filhos fomos cantando louvores e fomos alegres. A noite caiu e veio um grande temporal que nós tivemos que nos esconder numa mata, numa casinha largada lá na beira da estrada, porque minha filha ainda era uma menina de colo, a minha caçula.
Dava para segurar ela no colo para ir, e nós tomamos a pior chuva do mundo, mas nós fomos, continuamos. Ali era difícil de pegar telefone celular, sinal. Quando a chuva diminuiu um pouco, nós andamos mais para frente, conseguimos um sinal. Liguei para a casa da irmã que ia nos acolher lá e o marido dela veio de carro nos buscar. E nós chegamos muito tarde, muito molhados, muito cansados, com fome. Foi um transtorno, mas era por amor à obra. As crianças foram se divertindo e todos nós fomos por amor à obra de Deus. Acontece que quando chegou lá no dia seguinte, a irmã falou para uma outra irmã, olha, você cozinha o feijão para ajudar. Quando na verdade eu tinha dito, ninguém faz nada, já que eu que vou cozinhar, deixa que eu cozinho. O máximo que você pode fazer é colocar para mim o feijão de molho, porque eu gosto de fazer o feijão de um dia para outro de molho. E ela pediu para a irmã fazer o feijão. E a irmã queimou o feijão, não falou nada, tampou a panela e deixou num canto. Quando eu cheguei e eu vi o feijão queimado, como que a gente ia fazer? Já não dava para fazer nada assim, era muita gente para comer, né? E feijão queimado ninguém merece. Não tem como você salvar um feijão queimado. E aí eu falei, mas escuta, irmã, mas por que o feijão tá queimado? Falei para uma das pessoas lá que eu não conhecia, né? Que me conheceu naquele dia. Falei, mas por que o feijão tá queimado? Eu pedi só para deixar de molho, não para cozinhar. Essa irmã partiu para cima de mim, ela era recém-convertida. É bem que a fulana de tal falou que você é um problema, que você briga, que você é isso, que você é aquilo. A nuvem de testemunha já tinha juntado lá para falar mal de mim, para colocar contenda, não me respeitando de jeito nenhum e colocando eu e meus filhos nessa situação. Eu vou dizer para você que eu fiz o almoço até uma parte, a outra parte eu pedi para que ela fizesse. Falei, olha, você faz um favor, você junta com a outra aí, termina, né? Já que graças a Deus todo mundo cozinha, e eu vou fazer o serviço de rua, que era o evangelismo de rua, convidando as pessoas para vir para a igreja. Não era essa a minha missão, essa era uma missão justamente da irmã que mandou queimar o feijão, que mandou fazer o feijão, e do grupo da outra igreja que veio de São Paulo para evangelizar na praça, para inaugurar nossa igreja. Eu fui fazer o serviço de rua, chorei muito, entendeu? Nunca mais eu esqueci isso. Eu entendi que sempre haverá uma pessoa para falar mal de você. Sempre haverá pessoas para te colocar numa situação que você seja ridicularizada diante da nuvem de testemunhas. Ou você quebra tudo e já envergonha o nome de Jesus, ou você simplesmente se magoa e vai embora. Eu, inclusive, fui embora mais cedo aquele dia, não fiquei até o final. Não fiquei até o final do culto, eu fiquei até uma certa parte, ainda choveu à noite. Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ônibus, eu vou embora para casa, e já não convém mais que eu fique, né? E eu fui embora. Então, é o que eu quero dizer para você, esse testemunho eu quis dizer para você é o seguinte, contendas tem em todos os lugares, tem no trabalho, tem nas igrejas, ou seja, né, eu não posso falar assim igrejas, é no segmento religioso. Infelizmente, as pessoas deixam de olhar o objetivo pela qual ela está procurando aquele segmento, que é o contato com o divino, que é com o espiritual, para ficar tomando conta das pessoas ao seu redor. Ela se torna parte da nuvem de testemunhas. Isso é muito ruim, muito. Olha, nós temos que olhar o nosso lado espiritual quando nós vamos para o lugar que a gente escolheu para cultuar a Deus. Nós temos que olhar para a nossa vida e deixar a vida do outro em paz no nosso trabalho. Nós temos que olhar para a nossa vida e deixar os membros da nossa família viver a vida deles. Se alguém precisar de ajuda, vai te procurar. E eu espero que eu e você nós estejamos voltados ao amor de Cristo. Entendeu? Ao amor de Cristo. Nós temos que ter bom ânimo. Como diz aqui, nós não podemos nos cansar e desanimar. Nós temos que estar sempre bem para poder levantar a mão e fazer assim, olha, toma, eu vou te ajudar. Porque é muito difícil. Se a gente ficar interferindo, ficar querendo saber o que está acontecendo, não é bom. Não é bom de jeito nenhum. Porque, infelizmente, as pessoas estão sempre... elas estão cansadas para ajudar, mas elas nunca estão cansadas para julgar. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim mesmo.
Eu quero ler para você umas anotações que eu fiz aqui quando eu recebi essa mensagem. Ó, o que as pessoas dizem a seu respeito? Ó, os conselhos que você recebe aí. É um bombardeio de coisas que vão para dentro da sua cabeça. Ó, o patrão diz, você deve colocar o seu serviço acima de tudo. É ponto de vista dele. A família diz assim, você deve colocar a sua família acima de tudo. A igreja, não importa qual, tá? Tô falando uma igreja qualquer, X, caiba aí no seu coração qualquer uma. Você deve colocar Deus acima de tudo. Isso significa não faltar a nenhum evento ou culto da igreja, ou missa, ou seja lá o encontro, ou seja lá o que for. É isso que eles querem dizer. Porque eu vou dizer para você uma coisa, Deus tem que estar acima de tudo, não apenas dentro da igreja. Deus tem que estar acima de tudo dentro do seu coração 24 horas. Mas até dormindo, você não vai dormir? Faça uma oração para Deus, demonstre para Ele o quanto Ele é importante na sua vida e quanto você deseja que Ele esteja velando pelo seu sono. Porque Deus nos livra enquanto dormimos. E quando acordamos, continuamos nessa mesma oração, nessa mesma adoração. Ele tem que estar no seu coração, não apenas dentro da igreja. Ele tem que estar no seu coração enquanto você toma banho, enquanto você está caminhando na rua, enquanto você está fazendo o seu fitness na academia. Quando você vai encontrar o seu amor, Deus tem que estar dentro de você. Isso é Ele estar acima de todas as coisas. Não troque Deus por prazeres momentâneos, entendeu? Quando as pessoas se drogam, elas trocam Deus por um momento, entendeu? Quando elas bebem, se viciam em bebedeira, elas trocaram Deus por esses vícios todos. Quando ela troca Deus para ir jogar e não se liberta da jogatina, elas trocaram Deus. Na verdade, não existe Deus dentro delas. Aí essas pessoas largam aquele momentinho, vão lá na igreja dela, bate o cartão e volta pro vício, volta para prostituição, volta para tudo quanto é coisa que não é. Isso não é colocar Deus acima de todas as coisas. Entenda bem. Deus acima de todas as coisas é Deus acima de todas as coisas e ponto. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. É isso que é ser Deus acima de todas as coisas. Antes de você dar um passo, pergunte se é da vontade dele. Se você não sabe, deveria saber. Você deveria saber, sabe por quê? É só você ler a Bíblia que você vai saber, porque Deus, você sabe de Deus lendo a Bíblia, que é o manual do Criador, como disse o Ícaro. Lembra que o Ícaro fez presença no nosso canal? Ele é dono do manual do Criador, o canal Manual do Criador. E essa Bíblia Sagrada pertence a Deus. Então você vai procurar saber de Deus aonde? Numa sinuca lá, jogando sinuca? Você não vai encontrar saber o que realmente Deus quer. Você vai querer saber o que Deus quer aonde? No salão de beleza? Para com isso. Salão de beleza você vai pintar seu cabelo, vai fazer sua maquiagem, vai fazer sua definitiva, você vai pintar a sua unha, você vai fazer sua depilação, a sua estética. Mas se você quer saber de Deus, você vai procurar na Bíblia. É essa que é a realidade. Isso é saber de Deus e é colocar Deus primeiro no seu coração. Não misture as coisas. Esse negócio de misturar as coisas aí é bem coisa de pessoas que tá querendo arrumar uma desculpa, entendeu? A pessoa quando quer arrumar uma desculpa para não fazer a vontade de Deus, ela critica a igreja. Quando ela não quer fazer a vontade de Deus, ela não aceita o convite para ir a qualquer igreja. Qualquer. Tá? Eu já falei para você, eu não estou aqui pontuando o nome de igreja. Desde os meus primeiros vídeos, você pode acompanhar aí no meu canal. Se você ainda não se inscreveu e não olhou os meus vídeos, veja que eu não ponho o nome de igreja. Eu ponho sempre o nome de Deus, do Espírito Santo e de Jesus em primeiro lugar. Nós estamos nos reunindo nesses pequenos momentos para isso. Eu pago a minha internet para te falar que Deus é bom o tempo todo. Que Jesus nos salvou do inferno. Jesus nos salvou de morrer e ir para o inferno. E que o Espírito Santo é o nosso intercessor diante de Deus. É para isso que eu pago minha internet.
para os meus prazeres, com certeza. Mas eu tiro esse momento não para ser uma youtuber famosa. Eu não tenho nenhum disparador aí. Você pode ver quantas curtidas eu tenho, quantas pessoas que olham o meu canal, quantos são inscritos no meu canal. Eu não tenho. Meu canal não é canal monetizado. Eu estou aqui apenas para fazer a vontade de Deus, porque Ele é o primeiro na minha vida. Continuando aqui, o que o mundo diz, né? O médico diz, você deve colocar a sua saúde acima de tudo. E eu vou perguntar para você, e você mesmo fica onde nessa situação? Você entendeu? Todo mundo fala, o patrão fala, a família fala, sei lá, o segmento religioso que você vai fala, e o médico fala, e por aí afora. Namorado fala também, marido fala também, certo? Mas e você? Em que momento que você está acima de tudo e abaixo de Deus? Por você não prestar atenção em você, é que muitas pessoas hoje estão desabando na depressão. Elas estão desabando na vontade do mundo. Elas estão entrando para o uso de drogas. Elas estão entrando em vícios, porque ela não consegue olhar para ela. Muita coisa está sendo mais importante na vida dela. Entendeu? Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, tudo é muito mais importante. Mas enfim, e ela? E ela? Olha, meus amados, eu vou dizer uma coisa para você. Para de olhar para a nuvem de testemunhas, se coloca numa posição legal diante de Deus, entendeu? E começa a olhar para você. Quando você se coloca diante de Deus, Ele está acima de você, não é isso? Aí você começa a olhar para você. Aí você começa a formular a sua vida diante de Deus. E aí você consegue ter uma vida muito melhor, uma vida saudável. Se tem algo na sua vida que não tá bom, o que você deve fazer? Começar a cuidar desse não estar bom. Cuidar como? Agora eu vou poder tirar. Vou cuidar como? Se eu estou com problemas no meu corpo, eu vou começar a me cuidar. Vou começar a fazer uma bateria de exame e vou... Vamos tomar uma aguinha, né? E eu vou começar a cuidar da minha saúde. Se a minha saúde mental não está boa, eu vou começar a procurar um psiquiatra e um psicólogo. E vou começar a ajustar minha mente à minha vida. Porque eu tenho que trabalhar, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ter família. Então eu preciso acertar o que não está bem na minha mente. Eu preciso trabalhar. Então você precisa acertar a sua vida intelectual para que você se capacite para ser alguém, para ganhar um pouco mais do que quem não tem profissão nenhuma. Então, é isso que eu estou querendo dizer para você. Está na hora de você se colocar abaixo de Deus, colocar sua vida abaixo de Deus, procurar conhecer mais de Deus e olhar para você. E depois de você, o restante. Só não fique olhando para a nuvem de testemunhas. Mas com certeza, por que eu falo isso? Porque não vai encontrar gente que fale bem de você. Eu vou falar o que eu falei no começo. As pessoas são más. Sempre haverá alguém para falar mal de você. Mas Deus é bom e Ele vai te honrar. Eu estava outro dia escutando uma palestra do Leandro Carnal. Não gosto muito, né? De todas as palestras dele, mas tem coisas assim que sempre nos acrescenta, né? E ele falou uma frase que eu achei muito interessante colocar nessa nossa mensagem de hoje. Ele falou assim: o mundo se tornou obsoleto à medida do crescimento. O que ele quis dizer com isso? O mundo se tornou obsoleto, quer dizer, as coisas que eram importantes, e eu vou dizer para você a minha interpretação, as coisas que eram importantes, como, por exemplo, Deus, família, trabalho, capacitação da sua vida intelectual. Isso tudo se tornou obsoleto. Hoje em dia, as pessoas gostam de coisas supérfluas. Sabe, as pessoas ficam horas e horas na televisão para assistir BBB. As pessoas ficam horas e horas no Facebook espalhando fake news. As pessoas ficam aí postando só coisas que não são
tão assim. Eu não estou dizendo que eu e você não devemos nos divertir, nos distrair, rir um pouco. Não é isso. Mas nós temos que dar a devida importância àquilo que tem importância. E nós estamos deixando o que é importante de lado e dando valor a outras coisas que não são tão importantes. Estamos caminhando com a vontade aí das pessoas fúteis e não estamos cuidando de nós mesmos. Nós temos que olhar para nós. Nós temos que lembrar uma coisa muito importante antes de terminar essa mensagem. Eu vou te deixar uma coisa muito importante. Que lá em Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Será que ainda somos a imagem e semelhança de Deus? Será que nós não estamos deixando o modismo mudar isso em nós? Será que nós não estamos deixando essa moda de hoje de redes sociais, de política que está mudando muito a cabeça das pessoas, entrar nas nossas vidas e nós estamos perdendo as características da imagem e semelhança de Deus? Porque se isso estiver acontecendo, olha, eu vou dizer uma coisa para você, nós já estamos fazendo parte da nuvem de testemunhas. Nós já estamos assim, ó. A gente já tem pecado, nós somos pecadores, nós somos maus, mas nós não estamos procurando nem sequer mudar um pouco isso tudo, porque estamos perdendo a nossa característica de imagem e semelhança de Deus. Olha, se você gostou desse vídeo, você curte, por favor, curte aí, se inscreve no meu canal, pode deixar um comentário. Eu não bloqueio o comentário, muito pelo contrário, eu leio o comentário. E muitas pessoas estão aí, não se inscrevem, não sei porquê, elas não tocam o sininho de todas, elas não deixam comentários. Pega o meu vídeo aí que você está assistindo agora, compartilha com pessoas que você conhece. Faça a sua parte. Faça isso, porque eu dedico meu tempo estudando, eu dedico meu tempo em oração para que Deus me mostre o que falar. Eu dedico meu tempo aqui, olha, com você. Então, eu acho que o máximo que você pode fazer é me mostrar que você está aí do outro lado. E o quanto que essas mensagens já te ajudou. O quanto essas mensagens te acrescentou. E eu, antes de terminar, eu vou deixar uma pergunta. Uma pergunta para você responder para você. Você está fazendo parte da nuvem de testemunhas como gafanhotos? Você ainda tem a imagem e semelhança de Deus? Tchau, até a próxima.